Começar aqui, né, no estudos, que é uma atuação junto ao idoso. Quando a velhice chegar, aceitar e amar a velhice. A velhice é abundante em prazeres se souber amar a velhice. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tiveres alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservarão prazeres. Seneca Frases. Nessa disciplina, voltaremos o nosso olhar à questão do idoso, pensando nas intervenções desenvolvidas em prol do idoso, bem como na compreensão que o cenário internacional tem sobre o idoso. Iremos ainda estudar as intervenções desenvolvidas pelo Estado brasileiro junto à população idosa, bem como as ações que foram sendo organizadas pela sociedade civil nos últimos anos. Partindo de tais reflexões, será possível você entender os dispositivos legais para orientar as ações empreendidas no Brasil em prol do idoso. A compreensão acerca de contemporaneidade estará, portanto, pautada na reflexão sobre a legislação organizada para entender idosos no Brasil e também em relatos de experiências práticas. Além disso, iremos realizar uma análise comparativa entre os serviços e ações organizadas no Brasil, comparando-as às intervenções organizadas na França, em Portugal, no Japão e também na China. Também serão destacadas legislação e experiências práticas que são referência nos países citados, que é a China, Japão e Portugal e França. Por meio desse conteúdo, pretendemos alcançar o objetivo geral dessa disciplina, conforme consta no seu plano de ensino, desenvolver no aluno a compreensão sobre a história das intervenções em política social empreendidas junto ao idoso, bem como levá-lo a conhecer a atual política de atenção nesse segmento, realizando uma comparação entre a realidade contemporânea brasileira e a realidade de países como Espanha, França, Portugal, dentre outros. Partindo do percurso histórico, faz-se necessário compreender quais são as ações organizadas em relação aos idosos na contemporaneidade, abarcando para tantas intervenções nas áreas da saúde, cultura e também lazer, assistência social também emprego. No sentido oposto, indicaremos a legislação que orienta tais intervenções, assim como relatos de experiências das ações organizadas, focando as ações organizadas que sejam desenvolvidas com a intervenção de um assistente social. Dando seguimento às nossas discussões, iremos falar sobre as experiências de atenção a idosos que são organizadas em países como Japão, China, França e Portugal, para que dessa maneira seja possível uma análise comparada das intervenções nesses países e também no Brasil. Todos os itens estão construídos de forma a desencadear um raciocínio lógico sobre o tema. Porém, é fundamental que você se dedique a uma leitura do texto e realize os exercícios escritos neste material e também na plataforma Blackboard a fim de avaliar sua aprendizagem. Também se faz necessária a leitura dos itens recomendados do decurso do texto a fim de consolidar o conhecimento obtido. Essa disciplina é fundamental para aqueles que serão assistentes sociais, posto que é visível o envelhecimento da população brasileira. Estima-se que atualmente no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, 10,8% da população sejam compostos por idosos. Outro dado é que a cada 10 anos o percentual de idosos se amplia consideravelmente. Logo, estima-se que esse percentual se eleve ainda mais. Em 50 anos, 2012, com essa tendência podemos inferir que a quantidade de idosos pobres também será ampliada. Por conseguinte, diante desse quadro se faz necessária a intervenção do assistente social e, como resultado, se faz também basal sua formação nessa área, tanto em prol das categorias de idosos mais empobrecidos, quanto na efetivação dos direitos sociais de outros idosos que tenham sido vítimas de negligência ou até de violência. Assim sendo, a disciplina é extremamente importante e relevante para a formação do aluno, tendo em vista a grande necessidade de trabalhadores para a atuação dos títulos. José, dentista aposentado de 72 anos de idade, mora em uma casa de classe média no bairro Lagoinha, em Ribeirão Preto, 313 quilômetros de São Paulo.
5 anos mais jovem, Joaquim Porteiro, também aposentado, vive no Ribeirão Verde, na periferia da cidade. De bairros e condições sociais distintas, os dois idosos que pediram para não ter as identidades divulgadas e cujos nomes nessa reportagem são fictícios, têm um triste ponto em comum. Foram agredidos pelos próprios filhos, ambos usuários de droga. Um deles teve o braço quase esmagado por um pedaço de pau, enquanto o outro foi atingido na cabeça por uma barra de ferro pelos seus próprios filhos. A maior parte dos registros de lesão corporal a idosos em Ribeirão Preto é cometida por pessoas bem próximas das vítimas, e por um mesmo motivo. A maioria dos casos, os agressores são filhos, são netos usuários de álcool e drogas, principalmente de crack. A informação é da Delegacia do Idoso de Ribeirão, unidade especializada da Polícia Civil criada no final de 2010, para atender ocorrências em que a vítima é uma pessoa com mais de 60 anos de idade. Por dia, são registrados de 2 a 3 casos de agressão envolvendo idosos. Segundo o delegado Luiz Geraldo Dias, 80% dos casos são praticados por filhos ou netos sob efeito da dependência química. No restante dos casos, as agressões acontecem por cônjuges, outros parentes ou pessoas conhecidas, motivadas por brigas familiares ou discussão por dinheiro, como um saque indevido no cartão de crédito daquele idoso. Dias chama atenção para uma outra realidade. Apesar do crescente volume de denúncias, o dobro de 2 anos através, as notificações ainda estão muito aquém da quantidade de casos reais de agressões a idosos. Há uma enorme subnotificação, disse ele. O idoso tem medo de represária. Ou mesmo, o idoso tem medo de seguir adiante com o processo e perder a ajuda dos seus familiares, que ajudam a tomar banho, a fazer comida, com os remédios. E principalmente em casos extremos que a denúncia para a polícia e a defensoria pública são situações em que o idoso procura os órgãos para pedir principalmente que a justiça afaste o agressor da residência dele. Agredir uma pessoa com mais de 60 anos de idade resulta em até 4 anos de prisão. A pena pode chegar até 12 anos na cadeia, dependendo da gravidade da lesão. Se o braço antigo, por exemplo, perder totalmente a função, aí, se o braço da pessoa que foi dilacerado por um parente, ele vai ter que pagar aí, com pena de até 12 anos de cadeia. A notícia representa um dado infeliz de nossa realidade. Temos idosos sendo agredidos por seus filhos e pessoas com as quais o idoso tem contato e vínculos de afinidade. No entanto, essa notícia figura como apenas um exemplo das múltiplas agressões às quais os idosos vêm sendo submetidos. Note que, no final do texto, temos a punição destinada aos agressores de idosos, dado que chama a atenção do leitor a ação do Estado para coibir ações agressivas. Tais ações no Brasil tornaram-se comuns a partir do ano de 1970, mas, como veremos, nem sempre o foram. Por isso, iremos estudar no início da unidade 1 as principais ações que foram sendo desenvolvidas para atender os idosos em nosso Brasil. Por meio desse percurso, trataremos de ações organizadas na esfera pública e empreendidas por organizadores não governamentais que, em grande medida, irão conferir a tônica ao atendimento conferido a idosos. Também recorremos a uma parte do desenvolvimento histórico de tais ações no cenário internacional, para que se compreenda como os idosos eram tratados em outros países. Tendo em mente todas essas colocações agora, passemos agora a ver o que nós vamos estudar. Qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que você tem? Cafúcio Frases. Conforme salientando anteriormente, nossos estudos serão iniciados com o percurso histórico das ações desenvolvidas junto aos idosos em nosso Brasil. A história das ações junto à população idosa no cenário internacional e no Brasil. Antes de iniciarmos nossas colocações, é necessário pontuar que as ações desenvolvidas junto aos idosos durante muitos anos em nosso país, que é o Brasil, e em todo o mundo foram engendradas pela caridade de alguns grupos particulares e por intervenções organizadas pela Igreja Católica. Assim sendo, retornando à história de nosso país e de outras nações,
veremos que os nossos tempos mais remotos, o Estado não se ocupava da intervenção direta em segmentos empobrecidos, incluindo os de idosos. É preciso que se destaque ainda que, partindo da análise das intervenções realizadas junto ao segmento idoso no Brasil, conjuntamente serão realizadas apontamentos com relação ao desenvolvimento econômico, social e político do Brasil. Isso porque, como sabemos, tais fatores condicionam sobremaneira o olhar que a sociedade lança sobre as crianças e também o olhar que a sociedade lança sobre os adolescentes e o olhar que a sociedade lança aos idosos e influenciam a eles. Além disso, a compreensão e as ações desenvolvidas pelo Estado junto aos segmentos em situação de vulnerabilidade social, dentre os quais os dos idosos. Sendo assim, vejamos o que a história nos diz, iniciando pelo cenário internacional. Aproximação à compreensão da realidade internacional. Conforme o sumário, agora realizaremos uma breve retrospectiva histórico-social das intervenções que foram sendo desenvolvidas junto aos idosos, tornando como pano de fundo a realidade internacional. Também estudaremos as formas de compreensão sobre o idoso que foram se desenvolvendo muito rápido no mundo, posto que a perspectiva de uma sociedade em relação a esse segmento orienta as intervenções a serem empreendidas junto aos idosos. Atualmente, por infelicidade, os idosos ainda são compreendidos por muitas pessoas como seres humanos sem utilidade. Essa tendência tornou-se maior a partir do desenvolvimento do sistema capitalista, em que as pessoas são consideradas importantes com base no espaço que ocupam no processo produtivo. Como grande parte dos idosos já não produz, eles são tidos por muitos como um segmento de pouca ou quase nenhuma relevância ou até importância. Porém, parte desse pensamento não data apenas do desenvolvimento capitalista, mas nos remete à Grécia Antiga, onde esta ideia era recorrente. Almeida 2005 no que diz que na Grécia Antiga havia grande preocupação por parte do povo com os cuidados do corpo. O homem grego estava preocupado com tudo que comprometesse o seu pleno desenvolvimento. Destaca-se nesse sentido a contribuição de Hipócrates, que teria vivido no período de 460 a 380 a.C., e foi um dos primeiros médicos a buscar a compreensão do que causaria a perturbação da saúde do homem. Com referências às explicações paulistas na ciência, o fato é notável porque, nesse período, muitos povos consideravam que as doenças acometiam os homens como castigo por terem desagradado aos deuses. Almeida 2005. Almeida 2005 destaca também que assim que na busca da identificação do que causaria a doença dos homens, Hipócrates passou a defender que tanta doença como a velhice era um resultado de um provável desequilíbrio orgânico de um ser humano. No caso, a velhice representava-se sempre algum aspecto orgânico de ser humano que não estivesse em pleno funcionamento. Além de Hipócrates, no século II, também na Grécia surgiu o médico Galeno. Segundo o médico Galeno, a velhice resultaria do enfraquecimento das funções biológicas dos seres humanos. De qualquer forma, o povo grego valorizava muito a juventude e valorizava os benefícios que o fato de ser jovem supostamente trazia, chegando assim a discriminar os mais velhos. Mas também, na Grécia Antiga, que foi criada Gerontocomeion, que seria, nos termos de Christophe 2009, um espaço destinado pelos gregos ao cuidado dos idosos. Apesar de não haver muitos espaços como esse, foi o povo grego que iniciou a consolidação desses espaços para cuidado dos idosos durante a Antiguidade. Santos 2005 nos indica que, nas civilizações mais primitivas, havia a crença de que a pobreza, de que a miséria, de que a doença, de que a catástrofe e mesmo a velhice eram consideradas castigo dos deuses. No caso, essa era uma forma de compreender o idoso pautada na crença em valores místicos que orientavam muitas vezes o homem naquele período. Tais compreensões, no entanto, não eram homogêneas. Ou veja,
Ao passo que havia povos que tinham respeito em demasia por seus idosos, havia outros povos que não compreendiam esse estágio de vida de uma forma positiva, não. Para muitos desses povos primitivos, havia uma comparação dos estágios da vida, as estações do ano. No caso, a velhice era comparada ao inverno e era descrita como sendo um estágio sombrio, frio e improdutivo. Santos 2005, página 54. Por outro lado, quem prestava socorro aos velhos, à velhice e aos demais segmentos que porventura não pudesse atender às suas necessidades por meio do trabalho e de seus familiares era percebido como um ser humano bom e representante das divindades. Assim, o cuidado com quem estivesse em situação de desvantagem, como os idosos, era percebido como uma possibilidade de santificação em prol dos pecados cometidos pelos seres humanos. Além desse tipo de caridade, no período em questão, as sociedades primitivas também organizavam ações por meio das chamadas confraria dos desertos e das cidades. Essas organizações, que configuravam no período 3000 a.C., eram mantidas pela caridade privada de alguns grupos religiosos e por pessoas particulares. As principais concessões das confrarias eram esmolas esporádicas, concessão de alimentos, roupas e calçados, doação de um rol larguíssimo de bens materiais e realização de visitas domiciliares a enfermos, viúvas e também aos idosos. Santos 2005. Pensadores como Aristóteles, Platão, Sêneca e Cícero se preocupavam com a ajuda necessária aos segmentos mais vulneráveis da sociedade, dentre os quais os idosos recomendavam que a caridade se mostrasse o suficiente para atender às suas demandas, sendo ela percebida como algo positivo para os seres humanos, ou melhor, algo que devia estimular o ser humano. Figura como exemplo desse tipo de pensamento o fato de os povos judeus realizarem visitas aos segmentos tidos como os mais vulneráveis, como os dos idosos. Essas visitas tinham, no termo de Santos 2006, a conotação caritativa, ou seja, acontecia como caridade e para atender a preceitos relacionados à religião. Confúcio também foi um importante pensador no sentido de persuadir, ou buscar persuadir as pessoas a cuidarem dos seus idosos. Para Confúcio, o idoso seria uma pessoa diferenciada das demais e que, devido a isso, merecia ser respeitada. Esse pensador, o Confúcio, exerceu grande importância junto ao povo chinês, sobretudo nos idos de 479 a.C. E também teria influenciado o Buda, notável personalidade religiosa da China, que influencia comportamentos desse povo ainda hoje. Concone, Ning, 2003. Ou seja, a grande totalidade das ações voltadas ao segmento idoso era pautada na caridade. Dessa certa forma, tais intervenções estão totalmente relacionadas às formas com que a sociedade compreende a realidade e interpreta os papéis assumidos socialmente pelos diversos segmentos humanos. Em algumas culturas mais tradicionais, por exemplo, o idoso ocupou e ainda ocupa um lugar de respeito na sociedade. Oliveira, 2007, nos diz que em algumas comunidades mais primitivas, os idosos eram considerados responsáveis pela transmissão da cultura e dos valores religiosos às populações mais jovens, pois eram considerados detentores do saber de seu povo. Portanto, deveriam disciplinar os mais jovens, que pertencessem à mesma cultura. Nessas circunstâncias, os idosos tinham posições de destaque e, devido a isso, eram beneficiados por uma série de privilégios. De acordo com o autor, esse status social ocupado pelos idosos provém da cultura de povos específicos, ou seja, não se mostra equânime em todas as sociedades. Já Santos, 2005, chama nossa atenção para o fato de que nas sociedades primitivas eram altos os índices de mortalidade, ou seja, o gênero humano em geral encontrava-se em um estágio muito rudimentar de desenvolvimento da medicina, e até as doenças mais simples podiam matar as pessoas devido à ignorância quanto aos cuidados médicos necessários. Assim, eram comuns as grandes epidemias e endemias, como a peste, por exemplo, que resultava em uma grande quantidade de mortes. Quem sobrevivia às doenças da época poderia
falecer, ainda em decorrência do grande número de guerras, disputas e por uma série de superstições que marcavam uma vida do homem antigo. Dentre esses fatores, podemos indicar a fome, que assolava as populações mais empobrecidas daquela antiguidade. De sorte que eram poucos aqueles que conseguiam atingir idade avançada, ou seja, eram raros os que conseguiam ser de fato considerados idosos. A velhice era rara no mundo antigo, tanto que não era comum a convivência entre avós e netos. Geralmente, quando o filho mais velho se casava, o pai já havia até falecido. Assim sendo, na qualidade de pessoas raras nessa sociedade, os idosos eram mais valorizados, já que se entendia que nem todas as pessoas possuíam força física e possuíam sabedoria para sobrejugar todas as vicissitudes da vida e sobreviver. Atualmente, essa situação já é difícil para o idoso, sobretudo para o idoso de classe econômica desfavorecida, naquele período que ainda era mais complicado. Santos 2005. Entende que a sobrevivência do idoso estaria, então, relacionada à disposição econômica de sua família. Diante disso, a autora afirma que era mais fácil o idoso mais rico sobreviver às superstições que lhe eram impostas do que o idoso mais pobre. Disso resultava o respeito que a sociedade conferia tanto ao idoso quanto à sua família. Logo, famílias com mais posses podiam ter um número maior de idosos e, assim sendo, eram capazes de alcançar maior respeito social. Quanto às famílias mais pobres, basta fazer o raciocínio inverso para dependê-lo. Totalmente teriam menos idosos e, consequentemente, menos respeito social. Provém ainda da cultura de algumas sociedades a crença de que o idoso devia ser considerado curandeiro, conselheiro, sábio ou mesmo feiticeiro, em decorrência de sua experiência acumulada. Devido a essa crença, muitos idosos chegavam até a participar das guerras nas sociedades antigas. Oliveira, 2007. Podemos facilmente identificar essa imagem do idoso ao observarmos a visão que tem dele as sociedades antigas africanas, japonesas e também indígenas. Nas sociedades africanas, por exemplo, os idosos eram considerados transmissor da cultura tradicional, herdada de gerações dos seus antepassados pelos mais jovens. Essa transmissão estava assentada em diversos contos, provérbios e também nas inúmeras lendas do povo africano, Nunes 2003. No entanto, de acordo com Nunes 2003, nas sociedades africanas, a responsabilidade social do idoso não se restringia à transmissão dos conhecimentos e da cultura herdada. O idoso deveria o quê? Nas sociedades africanas, por exemplo, o idoso era considerado o transmissor da cultura tradicional, herdada das gerações e os seus antepassados pelos mais jovens. Essa transmissão estava assentada em diversos contos, provérbios e também nas inúmeras lendas do povo africano. Nunes 2003. No entanto, de acordo com Nunes 2003, na sociedade africana, a responsabilidade social do idoso não se restringia à transmissão dos conhecimentos e da cultura herdada. O idoso devia participar e opinar em todas as atividades envolvendo a aldeia. Por exemplo, o julgamento daqueles que tivessem cometido algum ato incorreto, o acolhimento de visitas, funerais e, sobretudo, deviam tomar parte nas celebrações de agradecimento pelas colheitas em atividades festivas como as danças comemorativas. Os idosos também partilhavam das decisões políticas no interior das aldeias. Nesse sistema político havia um chefe, tido como principal autoridade na tribo. Esse chefe era assistido por um grupo composto por todos os anciãos da tribo. O chefe era escolhido pela descendência sanguínea que devia remeter a uma linguagem de outros chefes. E consta que nesse sistema político vigorava um regime de natureza monárquica, porém esse formato não o tornava um regime ditatorial, já que as decisões eram partilhadas com toda a aldeia. Embora a autoridade do chefe jamais fosse questionada, nem pelos mais velhos, nem pelos mais novos, Nunes 2003, nessas culturas mais primitivas, os idosos eram considerados anciãos e tratados como reis, inclusive sendo chamados assim. Todo esse respeito estava também relacionado à crença de que o idoso, após sua morte, ainda continuaria influenciando o bom desenvolvimento daquela aldeia. No caso, morrer idoso era bom, e após a morte aos idosos e ao cemitério dos antepassados, de onde eles buscariam
e acreditava-se existem influências positivas na vida da aldeia. Nunes, 2003. Ainda hoje é possível encontrar na África as aldeias localizadas distantes dos perímetros urbanos e de grande concentração de pessoas, que essa organização política perdura já nos grandes povoamentos. Não temos essa estrutura política e é mais enfraquecida essa perspectiva de importância e relevância conferida ao idoso. Nós vamos aqui parar na página 15 e nós retornamos aí.